O deputado federal Marcel Van Hatten se exaltou na tribuna do Congresso Nacional ao falar sobre o aumento do fundão eleitoral que foi aprovado ontem no parlamento. Marcel Van Hatten apontou: hoje o Brasil acorda com a notícia de que o fundo eleitoral para pagar campanhas políticas no ano que vem é ampliado em quase 3 vezes para incríveis, absurdos, ignóbeis 5 bilhões e 700 milhões de reais. Estamos brincando com o povo brasileiro. É brincadeira com o povo brasileiro que está pagando mais de R$6 na gasolina. Esse imposto da gasolina que o cidadão está pagando na bomba vai para pagar santinho de deputado federal e de senador na eleição do ano que vem. Este plenário do Congresso Nacional está brincando com o povo brasileiro, está tirando com a cara do povo brasileiro, está cuspindo na cara do povo brasileiro. Assim está. Presidente, sinceramente, mais do que lamentável o que nós estamos vendo mais uma vez acontecer durante uma sessão no Congresso Nacional. O que nós vemos acontecer aqui é incompatível com a função que numa democracia um parlamento deve exercer, que é a função de dar aos parlamentares a condição de debater bem um assunto. Veja bem, está aqui o colega relator, deputado Juscelino Filho, com quem sempre mantemos bom diálogo. Esse relatório foi apresentado ontem às 23h50, 10 minutos antes da meia-noite. Hoje, o Brasil acorda com a notícia de que o fundo eleitoral para pagar campanhas políticas no ano que vem é ampliado em quase 3 vezes, se não mais, a depender do que será realizado no exercício, para incríveis, absurdos, ignóbeis, 5 bilhões e 700 milhões de reais. Estamos brincando com o povo brasileiro? É brincadeira com o povo brasileiro que está pagando mais de R$6 na gasolina. Este imposto da gasolina que o cidadão está pagando na bomba vai para pagar santinho de deputado federal e de senador na eleição do ano que vem. Este plenário do Congresso Nacional está brincando com o povo brasileiro, está tirando com a cara do povo brasileiro, está cuspindo na cara do povo brasileiro. Como foi feito hoje, aliás, na Comissão Mista de Orçamento, aprovada a toque de caixa. Aqui, aliás, senhor presidente, não tem santo não em se tratando de fundo eleitoral, porque é governo e é oposição. Todo mundo aqui juntinho, votando a favor de quase 6 bilhões de reais para campanhas políticas no ano que vem. Quase 6 bilhões de reais, e me perdoem a veemência, mas ela é consequência do atropelo que esta casa aqui está fazendo no processo legislativo. Por isso que eu disse, senhor presidente, deputado Marcelo Ramos, a quem muito respeito, não é da sua tradição pessoal fazer o que fez conosco agora há pouco, e por isso me fez pedir o tempo de líder, de impedir que nós discutíssemos contra, ou melhor, encaminhássemos contra o encerramento da discussão desse projeto. 6 oradores inscritos, 6 falas de 513 deputados e de 81 senadores. Esses talvez terão ainda oportunidade mais adiante. 6 apenas para discutir, encerra-se a discussão, e nem de acordo com aquilo que diz o regimento, em tempos de pandemia, onde deveria a mesa ser muito mais tolerante com quem está aqui no plenário pedindo para usar a palavra, nem em tempos de pandemia nos foi dado o direito de encaminhar contra o encerramento da discussão. Me perdoem a veemência, prezados colegas, vossas excelências bem me conhecem e sabem do profundo respeito que tenho por esta casa e pela cordialidade no trato que tenho com todos.
Mas em respeito aos eleitores brasileiros, aos cidadãos que pagam a conta, não posso deixar passar em branco esta oportunidade de dizer que esta Casa Legislativa, se aprovar uma LDO com quase 6 bilhões de reais para a campanha política, estará escarrando na cara do cidadão brasileiro. Escarrando na cara do cidadão brasileiro, que está pagando imposto na gasolina, que está pagando o custo da inflação nas gôndolas do supermercado, que está pagando a incompetência crônica nesse país, com mais dinheiro para a campanha de políticos no ano que vem. Lamentável, senhor presidente, chegarmos a um dia de hoje em que deveríamos estar debatendo de fato a lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano, com tranquilidade, serenidade, falando das prioridades no Brasil. No meio da pandemia, enquanto tem gente morrendo por falta de tratamento, por falta de condições, o Congresso Nacional prefere, a toque de caixa, aumentar o dinheiro para campanhas políticas no ano que vem. Inadmissível, absurdo, não posso fazer menos do que veementemente falar. Obrigado, deputado Marcel. Só quero registrar que... O novo vai orientar, lamentavelmente, diria eu, inclusive, não a LDO, que é uma lei de diretrizes orçamentárias importantíssima para o nosso país, mas que não tem salvação, infelizmente, o projeto que está aí. Foram feitos vários destaques na CMO, tentamos dar mais transparência às emendas de relator. A deputada Adriana Ventura foi muito feliz na sua exposição. Não foram acatados os destaques, não há destaques suficientes para fazermos aqui no plenário a LDO para tentar melhorar o texto a ponto de merecer o nosso voto favorável. E, para coroar, nós estamos percebendo que aqui esta deve ser a única votação nominal. Vamos pedir também na votação nominal do fundão, esperamos que seja aprovada, mas se não for, até para mostrar que somos contra esse aumento absurdo do fundo eleitoral, quase 6 bilhões de reais, não há como não orientar voto não a LDO. Agora. Novo não, avança. Agora. Obrigado, presidente. Presidente, no começo era acabar com o patrocínio de verba privada para as eleições. Aí veio a verba pública, o fundo eleitoral. E se abriu mão da propaganda no rádio e na televisão. Agora se traz de volta a propaganda no rádio e na televisão, o que importa e mais despesa para o dinheiro público, mas mantendo o fundo eleitoral. Já era um abuso. Pois não é que a tudo isso sobrevém mais, me perdoe a expressão, esse vergonhoso aumento para quase 6 bilhões de reais, de 2 para quase 6 bilhões de reais de fundo eleitoral, neste Brasil empobrecido, nesse Brasil doente que não tem recurso para nada. Isto aí é chamar o eleitorado brasileiro de idiota. Nós não temos condições de enfrentar a crítica popular, que será pesadíssima e com toda a razão. Então, com pesar também, e lamentando que não se possa absorver o destaque, eu também, com pesar, vou ter que votar contra. Porque nós estamos abusando do dinheiro público em plena pandemia, em pleno agravamento da pobreza nacional. É lastimável estar participando desta situação nesse momento, e o mínimo que nós podemos fazer, ao menos alguns de nós, pelo que eu estou vendo, Oriovisto, Girão, Stevenson, Álvaro Dias, o mínimo que podemos fazer é votar contra. E é com pesar. Mas é o que eu precisava desabafar, porque não tem outra alternativa. Obrigado. Presidente, obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos os senadores, aos deputados. Eu vou na mesma linha de pensamento do senador Oriovisto, Tasso Gereissati, senador Girão. Difícil a situação hoje dessa votação. Sou totalmente contra o que está sendo hoje colocado de uma forma sorrateira, diga a palavra, seria usada essa que eu tenho nesse momento.
que coloca, pelo menos nós, classe política, numa situação difícil com a sociedade. Um país que vive usando os dados estatísticos que já foi dito pela senadora Zenaide do meu estado e pelo senador Girão, em desemprego, população despencando para a linha de miserabilidade, escolas fechadas porque não tem condições de ter higiene, de ter ampliação, de ter esgoto, ter saneamento, saúde pública num caos que a gente vive até hoje que não foi corrigida, segurança pública cada vez pior, uma população que pede. Cada centavo dos cofres públicos deveria ser investido de volta na população. Eu falo isso com todo respeito aos demais senadores e deputados, porque eu não usei fundo eleitoral, não usei tempo de TV, não usei tempo de rádio, não usei nenhum artifício desse para ser eleito senador pelo estado do Rio Grande do Norte. E me colocar contra esse aumento, contra esse absurdo, como votei ontem no Senado contra a volta da propaganda partidária, contra a anistia de alguns partidos políticos. Isso é coerência que a gente tem que manter para recuperar a nossa confiabilidade com a população como os políticos e não distanciar cada vez mais. Então, se não tiver uma outra opção, senhor presidente, vou ter que votar contra essa pauta tão histórica, como o senador Confúcio disse, tão importante, pelo simples fato de ter injetado isso, não com desrespeito à senadora Rose, que eu tanto estimo, aos demais deputados que fizeram parte dessa comissão mista, mas sim pela população brasileira que não suporta mais assistir tudo isso, ter serviços públicos cada vez piores, cada vez ruins, e está disponibilizando bilhões, onde 2 partidos políticos vão levar uma boa e grande fatia disso aí, que seria o PT e o PSL. Não que os demais não levem, mas não dá para aceitar. Então era esse o uso da minha palavra, senhor presidente, agradeço, e eu espero que a gente reflita sobre isso para tentar recuperar nossa confiabilidade, como eu já disse, diante da população brasileira. Agradeço.